Olá, colegas de profissão, estudantes que estão em preparação também para prestar o concurso. Quero desejar aí para vocês um excelente tempo que vamos passar aqui juntos, estudando, né? Nós estamos aí já na reta aí, né, na metade praticamente do tempo de preparação, e é importante que você, né, reveja aí os pontos que nós já avançamos, que chegamos até aqui, me disponibilizo para tirar dúvidas, pode me chamar no WhatsApp, pode deixar aqui nos comentários. Eu sempre respondo a todos os comentários, eu busco dar retorno, sempre da participação de vocês. Porque para mim, obviamente, isso é uma motivação, é uma alegria poder estar aí, né, fazendo parte da sua história. Eu sempre deixo chocada por estudar comigo, né? Na verdade, obrigada por, né, me deixar estudar contigo, né? E hoje eu trouxe também uma questão aí da banca COSEAC UF. Queria já te incentivar a deixar o seu joinha. Opa, a internet deu um pico aqui, mas quero te convidar a deixar o seu joinha, seu cumprimento aí, que você possa também compartilhar esse vídeo e se inscrever no meu canal, tá bom? Pessoal, vocês viram, né, que eu estou construindo as aulas com base de indicações de vocês. Então, já deixa aí qual texto, qual tema, qual questão que você deseja ver abordada aqui, tá bom? Então, estão com o material de anotações em mão? Porque nós já vamos começar, tá bom? Ó, se você tiver dúvidas enquanto eu estou aqui explicando, pode escrever, tá bom? Eu vou fazer questão assim que eu puder. Às vezes, pessoal, eu estou aqui no meio da transmissão e eu olho o celular, tá? E eu vejo ali, anoto rapidinho, faço coisas que, né, para propiciar essa interação. Então, vamos aqui à nossa questão, tá? E a gente vai interagindo ao longo aqui também da aula. Vejamos a questão que caiu no concurso para a equipe do NASF na Prefeitura de Niterói. O ano desse concurso foi 2021. A questão é muito simples, é daquelas que eles se reportam aos autores e deseja saber do candidato o que os autores falaram, né? Nesse caso aqui, eles vão dizer, ao abordar o tema políticas familiares, Abrão e Mioto, de 2017, reconhecem que, aí vão dar, né, 5 alternativas que a gente vai olhar, né, de forma mais detalhada. A gente pode entender que em cada uma dessas alternativas pode até apresentar algo relacionado ao texto, mas a gente precisa ver o que é mais alinhado com o texto. Por exemplo, vejamos, a discussão sobre políticas familiares, enquanto uma questão de natureza pública e não privada, ganhou espaço na América Latina, graças, em grande medida, ao movimento feminista. A gente sabe o quanto que a Mioto, nos seus textos, sobretudo no livro que aborda sobre familismo, não é esse texto aqui, né? Mas ressalta o protagonismo da mulher, né, naquilo que é a sua liderança, né, e o seu protagonismo ali na condução da família, na gestão da família. Agora, a gente pode também entender que outros aspectos também podem estar relacionados, mas a gente precisa entender o que o texto está trazendo.
Então, se a gente tem aqui, por exemplo, na União Europeia, predominam políticas familiares voltadas a assegurar as funções reprodutivas, particularmente vinculadas à saúde sexual, tendo em vista a necessidade de renovação demográfica, a gente precisa encontrar isso no texto. A outra alternativa, a emergência do neoliberalismo promoveu um consenso entre os governos europeus e latino-americanos quanto às políticas que devem ser trabalhadas dentro e fora da esfera pública. Não existe uma política efetivamente familiar no Brasil, na medida em que o que se verifica é, na verdade, a existência de um dado padrão de intervenção estatal na questão social que afeta apenas as famílias. A grande maioria dos países latino-americanos, ao contrário dos europeus, só introduziu medidas voltadas à regulação das relações familiares nos anos de 1960, no contexto de regimes autoritários. Então, vejamos, essas são as alternativas, e à medida que a gente consegue, né, entender aquilo que as autoras estão aqui defendendo, né, a gente vai ter a condição de perceber qual a alternativa que está, né, melhor se referindo para aquilo que as autoras estão falando, né? Então, eu quero, né, eu uso aqui desse recurso porque isso facilita, né, aqui a busca para eu mostrar para vocês, né, dentro daquilo que a gente precisa, né, ter também como objetividade para o nosso estudo nesse momento. A gente sabe que as autoras, elas vão estar trabalhando dentro daquilo que é essa percepção, né, de política de família no contexto, né, assim, global. E a gente vai precisar, né, compreender aquilo que são, né, as várias facetas que esse texto tem. Por exemplo, quando ele diz aqui, o termo política familiar consolidou-se na Europa no ano de 1889, quando a Comissão Europeia criou o Observatório Europeu sobre Políticas Familiares Nacionais, cuja função consiste em estudar as tendências demográficas na Europa e investigar a situação das famílias e as políticas familiares nos Estados-membros, né? Então, veja só, aqui está falando de uma tendência, né, que existe no sentido, né, de compreender, no sentido de observar o comportamento, né, ali europeu em relação às políticas familiares nacionais. Mais adiante, o texto vai dizer que esses estudiosos, né, em relação à Europa, têm encaminhado suas diretrizes com vistas a uma mobilização de escala europeia relativa à eliminação de barreiras que inviabilizam o trabalho remunerado dos genitores, com especial atenção das mulheres, e também ao cuidado com os filhos. Isso tem se realizado mediante uma série de relatórios que recomendam a adoção de políticas familiares que venham atender aos desafios continentais, especialmente face ao desafio demográfico que vive o continente europeu e a desigualdade de gêneros, né? Então, as medidas recomendam apoio e manutenção das famílias que se colocam como instrumentos capazes de fomentar a conciliação da vida profissional e familiar, né? De modo a alcançar a igualdade entre homens e mulheres. Então, quando a gente vem aqui, né, para a questão, para a alternativa, na União Europeia predominam políticas familiares voltadas a assegurar as funções reprodutivas, particularmente vinculadas à saúde sexual, tendo em vista a necessidade demográfica. Vocês viram? Não foi isso que nós lemos. Nós vimos uma preocupação
né, e recomendação, né, de apoiar a igualdade entre homens e mulheres. Por quê? Tem essa necessidade de demográfica? Tem, mas não é isso que os autores estão dizendo. Vamos olhar aqui, né, em relação ao latino-americano. Ó, eu vou colocar aqui para objetivar a busca, tá bom? Então, tá aqui, né? A gente agora vai buscar entender o que, que as autoras estão falando sobre a questão latino-americana, né? Nesse primeiro contexto aqui, ela está se referindo à questão, né, mais europeia, e elas vão dizer aqui, ó, posteriormente apresentam-se sucintamente aspectos da trajetória dessas políticas na União Europeia, evidencia-se o seu debate na realidade latino-americano. E aí a gente tem aqui, né, deixa eu subir mais um pouquinho aqui no texto. Para a autora, uma questão importante que marca a heterogeneidade de proposições entre os países e dificulta o estabelecimento de orientações gerais para a região está relacionada à diversidade de famílias e de situações familiares encontrada na América Latina. Ela alerta para o fato de que as profundas mudanças que as famílias latino-americanas sofreram e ainda sofrem nas últimas décadas são parâmetros para elaborar propostas de políticas que atendam às novas realidades. Sunkel avalia que o contexto atual de política familiar na América Latina encontra-se em um momento de transição. Nele coexistem políticas inovadoras, com ausências e defasagens significativas. Mesmo com os avanços observados no período recente, a questão das mulheres e dos homens, ao mesmo tempo, em atividades profissionais e com vida familiar, não tem sido devidamente tratada. Né? E aqui vai dizer que as responsabilidades tendem a constituir restrição quanto ao acesso dos membros das famílias ao mercado de trabalho, especialmente das mulheres, e muitas vezes colocam os trabalhadores em situação de discriminação, isso sem falar no contexto de desigualdade estrutural, tanto de classe como de gênero, que marca a América Latina. E aí, quando a gente olha, né, para a alternativa que vai abordar aí, ó, a grande maioria dos países latino-americanos, ao contrário, só introduziu medidas voltadas à regulação das relações familiares dos anos 1960 no contexto de regimes autoritários, né? Então, o que a gente pode perceber, né, é que a questão ela está trazendo alternativas que, de alguma forma, tocam o texto, né? Mas não reflete aquilo que o texto descreve. E aí, quando a gente, né, avança, né, vamos continuar aqui percebendo, né? Então, a gente já eliminou praticamente aqui, né, duas. A gente tem aqui, pelo menos, duas eliminações. Vamos ver essa daqui, né, do movimento feminista. Então, quando a gente olha, né, para essa questão, a gente vai perceber, eu já vou levar vocês direto, né, àquilo que está sendo dito, para que vocês também já tenham aí essa visão. Aqui, ó, particularmente após a Segunda Guerra Mundial, o termo políticas familiares passou a ser a expressão que manifestava o interesse em reconhecer que a responsabilidade pelo cuidado dos filhos e da família não era uma atividade exclusiva das mulheres mães e que, portanto, deveria ser dividida com homens pais. A partir de então, a discussão foi amplamente desenvolvida pelo movimento feminista, especialmente de tradição marxista, um movimento com um compromisso social e político em favor da igualdade de gênero que deve ser incorporado nas políticas públicas. Tá? A gente poderia até continuar aqui a leitura,
mas vamos olhar aqui para o que diz a alternativa. A discussão sobre políticas familiares, enquanto uma questão de natureza pública e não privada, ganhou espaço na América Latina graças, em grande medida, ao movimento feminista. Então, a gente achou aqui uma questão, né, que está bem alinhada. Eu só queria olhar ainda, né, essa questão de que da questão do neoliberalismo, né, queria localizar aqui o que as autoras estão falando sobre neoliberalismo, né, quem sabe neoliberalismo, talvez, né, seja essa que a gente está buscando. E, assim, é interessante que quando a gente olha, né, para essa questão neoliberal que está lá no enunciado, a gente pode ter aqui um debate que no Brasil, apesar das importantes contribuições do movimento feminista, só começa a ter visibilidade nos anos 2000, quando a família é retomada como matriarcal no campo da política social. Momento em que começa a ter visibilidade o caráter familista que impregna a concepção de proteção social no ideário neoliberal e quando se assiste no país a maior ofensiva para o desmantelamento das políticas sociais que visam garantir os direitos sociais. Então, veja bem, o momento, né, em que a gente tem aqui, né, essa questão neoliberal, a gente tem, né, aqui falando que a questão, né, de se pensar a questão, né, da mulher, né, enquanto protagonista, né, dentro da política social, vai acontecer exatamente nesse contexto neoliberal. Mas o que está aqui sendo tratado do neoliberalismo, né, que promoveu um consenso? Isso o texto não aborda. Então, assim, a gente até, né, pesquisando o que as autoras estão falando, a gente tem, né, aqui a questão que mais se aproxima do que está alinhado com o texto é a discussão sobre políticas familiares, enquanto uma questão de natureza pública e não privada, que ganhou espaço na América Latina, graças, em grande medida, ao movimento feminista. Pessoal, eu nem mostrei aqui como eu costumo fazer, né? Olha, o texto que está na bibliografia do concurso, né, Políticas Familiares, uma introdução ao debate contemporâneo, de Kênia Cristina Lopes Abrão, que é secretária de Estado da Justiça e Cidadania em Santa Catarina, e Regina Célia Tamazo Mioto, da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Esse texto foi publicado, né, e está disponível, foi publicado na revista Catálises e está disponível no Cielo, tá bom? E é com esse texto que a gente vai responder aqui a nossa questão, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha, tá bom? Vou me despedindo. Agradeço muito aqui a companhia de vocês e aguardo vocês para a nossa próxima questão comentada, né? E o texto também, né? Compartilha esse vídeo, tá bom? Se você achou que contribuiu, compartilha. Não deixa de deixar aqui o seu joinha, o seu gostei. Isso me ajuda muito, tá bom? Super beijo.